Os Nefilins são seres misteriosos mencionados na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Eles são descritos como filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Esta passagem intrigante tem sido objeto de debate e interpretação ao longo dos séculos. Segundo a ótica cristã, os filhos de Deus referem-se aos anjos caídos, enquanto as filhas dos homens são entendidas como mulheres humanas. A união entre esses seres resultou nos Nefilins, que eram conhecidos por sua estatura e força sobre-humanas. Gênesis 6, 1-4. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é mortal. Contudo, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia Nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis dos tempos antigos, homens de renome. Os Nefilins ocupam um lugar intrigante e significativo na narrativa bíblica, especialmente no livro de Gênesis, capítulo 6, onde são mencionados como filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Esta passagem tem sido objeto de debate e interpretação ao longo dos séculos, sendo alvo de curiosidade e interesse por parte de estudiosos e fiéis. Para compreender o significado e a importância dos Nefilins na história bíblica, é crucial mergulhar nas raízes do relato bíblico e explorar seu contexto e implicações teológicas. Primeiro, contexto pré-diluviano. Os Nefilins são mencionados em um contexto pré-diluviano, um período antes do grande dilúvio descrito na história de Noé. Este período é caracterizado pela corrupção e degeneração moral que permeava a humanidade. A Bíblia descreve que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Os Nefilins são vistos como uma manifestação extrema dessa corrupção espiritual e moral, representando uma época de intensa depravação. Segundo, filhos dos filhos de Deus. A expressão filhos de Deus tem sido objeto de interpretação dentro da teologia cristã. Na perspectiva protestante, esses filhos de Deus são entendidos como anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus e caíram do estado de pureza e santidade. A união entre esses seres espirituais e as filhas dos homens resultou na geração dos Nefilins, que eram conhecidos por sua estatura e força sobre-humanas. Terceiro, manifestação da corrupção humana. A presença desses seres na narrativa bíblica destaca a natureza pecaminosa da humanidade e a influência do mal e da rebeldia contra Deus. Sua existência é um testemunho da depravação humana que alcançou níveis alarmantes naquele período pré-diluviano. Os Nefilins são retratados como seres poderosos e corrompidos, cuja influência contribuiu para a disseminação do mal e da injustiça na terra. Quarto, alerta sobre a batalha espiritual. A história dos Nefilins serve como um alerta poderoso sobre a realidade da batalha espiritual entre o bem e o mal. Eles representam forças espirituais malignas que procuram corromper e destruir a obra de Deus na criação. Quinto, necessidade de redenção e restauração. A presença dos Nefilins na narrativa bíblica também aponta para a necessidade de redenção e restauração. O dilúvio, que veio como juízo divino sobre a terra, foi um meio de purificar a criação e dar uma nova chance à humanidade através da família de Noé. Isso ressalta a importância da graça e da misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo. Sexto, reflexão sobre a natureza humana. A história dos Nefilins convida os crentes a refletirem sobre a natureza humana e sua propensão para o pecado e a rebeldia. Ela nos lembra da importância de viver em obediência a Deus, buscando constantemente a santidade e evitando cair nas armadilhas do mal e da corrupção espiritual. Ao longo da história da teologia cristã, as referências aos Nefilins têm gerado diversas teorias e interpretações. Estas têm variado desde abordagens literalistas até interpretações mais simbólicas e alegóricas, refletindo a complexidade e a riqueza de significados
que podem ser atribuídos a esses seres misteriosos da narrativa bíblica. Uma das interpretações mais antigas e literalistas é a de que os Nefilins eram seres híbridos, resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Essa visão é baseada na leitura direta do texto de Gênesis 6, que menciona os filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Segundo essa teoria, os Nefilins teriam características sobre-humanas devido à sua origem divina e teriam desempenhado um papel significativo na corrupção da humanidade. Outra interpretação popular é a de que os Nefilins não eram seres híbridos, mas sim líderes poderosos e opressores que surgiram na Terra antes do dilúvio. Essa visão sugere que os Nefilins representavam uma elite corrupta e tirânica que explorava e oprimia o povo, contribuindo para a decadência moral e espiritual da sociedade pré-diluviana. Nesse sentido, eles simbolizam a injustiça e a opressão que podem surgir quando o poder é mal utilizado. Algumas interpretações e teorias sugerem que Golias poderia ser descendente dos Nefilins devido à sua estatura incomum e habilidade de combate. No entanto, essa conexão não é explicitamente mencionada na Bíblia e permanece como uma especulação baseada em características físicas. Algumas interpretações adotam uma abordagem mais simbólica e alegórica dos Nefilins. Nesse contexto, os Nefilins são vistos como representações do mal e da corrupção que permeiam o mundo, seja através de influências espirituais malignas ou da depravação humana. Eles podem ser entendidos como símbolos da tentação, do pecado e da queda espiritual que afetam a humanidade em diferentes épocas e contextos. Algumas interpretações adotam uma abordagem mais simbólica e alegórica dos Nefilins. Nesse contexto, os Nefilins são vistos como representações do mal e da corrupção que permeiam o mundo, seja através de influências espirituais malignas ou da depravação humana. Eles podem ser entendidos como símbolos da tentação, do pecado e da queda espiritual que afetam a humanidade em diferentes épocas e contextos. Algumas interpretações dos Nefilins levam em consideração o contexto cultural e histórico em que o texto bíblico foi escrito. Isso inclui a compreensão das crenças e mitologias antigas, que poderiam ter influenciado a narrativa dos Nefilins. Por exemplo, algumas culturas antigas tinham mitos sobre seres semideuses ou heróis de estatura e poder sobre-humanos, o que poderia ter influenciado as descrições dos Nefilins na Bíblia. Independente da interpretação específica adotada, muitos teólogos e estudiosos concordam que a história dos Nefilins destaca a realidade da corrupção espiritual e moral que pode afetar a humanidade. Eles servem como um lembrete poderoso da necessidade de vigilância espiritual, de resistência ao mal e de busca pela santidade e obediência a Deus. Mas como os Nefilim deixaram de existir? A Bíblia não fornece detalhes explícitos sobre como os Nefilins deixaram de existir, mas algumas interpretações e conjecturas podem ser consideradas com base nas informações disponíveis. Uma das teorias mais comuns é que os Nefilins foram exterminados durante o dilúvio, como parte do juízo divino sobre a terra. De acordo com a narrativa bíblica, Deus decidiu destruir a humanidade corrupta e todas as criaturas vivas através do dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais na arca. Nessa perspectiva, os Nefilins, como parte da corrupção e do mal que infectavam a humanidade, foram eliminados junto com as demais criaturas no dilúvio, resultando no fim de sua existência na Terra. Outra possibilidade é que os Nefilins tenham desaparecido de forma menos dramática, simplesmente deixando de existir ao longo do tempo. Não há informações específicas na Bíblia sobre o destino final dos Nefilins após o dilúvio, o que levanta a possibilidade de que tenham se extinguido naturalmente, talvez devido a fatores biológicos ou circunstâncias desconhecidas. Essa interpretação sugere que os Nefilins eram uma exceção na criação, e sua existência foi limitada a um período específico da história. Alguns estudiosos e teólogos adotam interpretações mais místicas ou mitológicas sobre o desaparecimento dos Nefilins. Algumas tradições judaicas e cristãs antigas sugerem que os Nefilins eram seres semideuses ou titãs, cuja existência estava ligada a eventos e mitos antigos. Nesse contexto, o fim dos Nefilins
pode estar envolto em lendas e narrativas que transcendem a interpretação estritamente bíblica, incluindo elementos míticos e simbólicos. Mesmo que os Nefilins tenham deixado de existir como uma raça distinta, seu legado e influência na história bíblica continuam a ser explorados e debatidos. Sua presença na narrativa bíblica destaca questões teológicas e morais importantes, como a natureza do pecado, a corrupção espiritual e a necessidade de redenção e restauração através de Deus. Além disso, a história dos Nefilins serve como um lembrete da batalha espiritual e da importância da vigilância espiritual contra influências corruptoras. Apesar do mistério que envolve o fim dos Nefilins, seu impacto na teologia cristã perdura através das interpretações e lições que podem ser extraídas de sua história. A história dos Nefilins continua a desafiar os crentes a refletirem sobre a natureza do pecado, a importância da fé e obediência a Deus e a realidade da batalha espiritual. Seja qual for o destino final dos Nefilins, sua presença na Bíblia continua a inspirar estudos e reflexões. Embora a história desses seres esteja ligada ao passado bíblico, sua relevância transcende os tempos antigos e continua a ressoar na fé cristã contemporânea. Eles servem como um lembrete da natureza do pecado e da necessidade de vigilância espiritual contra influências corruptoras. A história também enfatiza a importância da fé, da obediência a Deus e da busca pela santidade em meio a um mundo marcado pela tentação e pelo mal. A história dos Nefilins é um fascinante capítulo da narrativa bíblica que desperta curiosidade e debate há séculos. Sua existência, seja como seres híbridos entre anjos e humanos, ou como líderes tirânicos, continua a intrigar e desafiar os estudiosos e fiéis. Os Nefilins são mais do que figuras mitológicas. Eles representam temas fundamentais na fé cristã, como a natureza do pecado, a batalha espiritual e a necessidade de redenção e restauração de todas as coisas através de Deus, como foi no dilúvio. Sua história nos lembra da realidade da corrupção espiritual e moral que pode afetar a humanidade, e da importância da vigilância espiritual e da obediência a Deus.